como o bem e o mal é relativo, depende muito da interpretação, depende muito de referência, depende muito de dogma que você recebe durante a vida. Aí eu vou ser literalmente o advogado do diabo, mas deixando claro que eu estou de acordo com a moral cristã, eu também acho que é o melhor jeito da gente viver neste mundo. Mas, por exemplo, Lúcifer, quando fez a rebelião dos anjos lá, ele tinha os motivos dele lá para acreditar que as coisas não estavam rolando do jeito que ele gostaria. Esse conflito sobre o que é certo e errado, e você acreditar que está fazendo certo, às vezes por puro egoísmo, acontece no mundo espiritual também. Por exemplo, esses demônios que eles influenciam e eles vêm para atrapalhar, na cabeça deles eles estão fazendo o correto? Existe uma intenção positiva nisso ou não? Não. É assim, no lado da espiritualidade, os demônios, eles são demônios, eles sabem que é ruim e eles vão fazer o ruim. Então, eles não têm um engano. Seria isso que eu entendi? Que eles podem se enganar? Porque eu digo assim... Porque eles já vêm predestinados a isso. Que nem o demônio, ele vem para fazer o lado negativo mesmo. Porém, o prazer dele é o negativo. Uhum. Então, eles não se enganam. O foco deles é a ruindade. É fazer a maldade. Tipo, nesse caso, bem e mal é totalmente preto no branco. Não existe ali um conflito de... Né? Porque, assim, eu tô perguntando... Não existe conflito. Eu tô perguntando assim, colocando... Eu sei que, né, o conceito da religião é que Deus é perfeito e que ele não erra e tudo mais. Eu entendo esse conceito, apesar de eu não seguir nenhuma religião, eu entendo. Mas então, o demônio, ele é sempre mal. Ele é só maldade. O motivo dele fazer maldade é porque ele gosta de fazer maldade. Então, na verdade, os demônios que vocês frisam, o demônio em si, ele não tá mais abaixo dele. Então, abaixo dele tem um demônio que faz essas maldades todas, né? Que se localiza bem abaixo do umbral mesmo. Então, o que vocês conhecem pela Igreja Católica, é o demônio. Só que o demônio em si, ele traz a sabedoria, o dinamismo e a compaixão também. Então, o demônio em si, ele só leva o rótulo de demônio, mas ele em si, ele tem a inteligência e tem a centralização. Como ninguém conhece abaixo dele, julga ele. Então, ele acaba levando todos os rótulos de uma coisa que acaba, até então, ele nem fazendo. Porque abaixo dele tem um servo, né, um ser que faz tudo isso, porém desconhecido pela humanidade, e que aí acaba o demônio levando a culpa. Não que o demônio seja bom, tá? Mas, nesse portal, ele também tem a sabedoria, tem a inteligência e tem o lado negativo e positivo. Aí na Terra só vai frisar o quê? O demônio. Tudo é o demônio que fez. Mas, na verdade, todas essas maldades, matar, roubar, tá bem abaixo que o demônio. O demônio em si, ele jamais faria isso. Esse demônio que a gente está citando seria Lúcifer. Sim, ele jamais faria isso. Então tem uma abaixo outra... dele tem um mais encardidão ali. Uma outra entidade de trevas. Sim. Esse que acaba agindo, fazendo toda a arte, né? Fazendo toda a manifestação, porém sem rótulo. Não teve rótulo para ele. Na hora de jogar os rótulos, o batizado, Deus, né? Deus, o diabo, né? Oxalá, né? Que a gente fala na nossa religião. E aí, esse outro, abaixo de Lúcifer, ele é tão baixo que ele não teve rótulo. Porém, até hoje, ele apronta e leva o nome de Lúcifer. Sabe que até então, Lúcifer, ele em si não faria tanta arte quanto esse cidadão que pratica. Entendi. Então, esse outro que tem algum nome? Trouxe. O famoso encardidão? Chamamos de umbral. Vem umbral, obsessor. Seria o obsessor. O da desordem, o da desgraça, matar, mas é uma roubar. entidade só? Ou esse obsessor, ele se multiplica em vários? Ele não é uma entidade, ele é uma alma perdida. Mas é um só, é uma unidade. Esse ser, a gente não fala muito dele, a gente fala de um que tá num nível superior, certo? Sim, porque ele é cria de Lúcifer. Entendi. Mas ele vem depois? Ele vem depois. Ele é cria de Lúcifer. Só que ele tá abaixo. Então, ele que cria tudo isso. Ele que faz essa criação. Então, no umbral, ele comanda. Ele quem comanda a linha do umbral. Então, ele tá ali comandando. Você viu aqui no caso desse espírito. Não teve purificação. Então, nossa, tá chegando a hora de você reencarnar. E você tá aqui no umbral ainda, você vai ter que reencarnar daqui mesmo. Então, ele reencarnou da mesma área que ele estava, da mesma energia. Aonde deu no que deu. Frio, calculista, tudo isso. Prega o amor, a bondade, mas na verdade... eu falei que amo, mas não amo.
A família, eu me dedico, cuido bem. É uma coisa assim tão louca, que nem no caso desse espírito. Cuida bem de esposa, de filho. Se ele fizer alguma arte, você vai imaginar que esse espírito foi o causador da arte, sendo que aqui em casa ele faz tudo certinho? Porque ele é frio e calculista. Então ele veio para matar, para roubar, para enganar. E muito bem feito. Num doutorado como ninguém. Mas a energia de um abaixo de Lúcifer. Se você for fuçar a espiritualidade mesmo, é muita podridão que tem. Muita. E muitas histórias mal contadas. Então, a gente, assim, que tem evidência, principalmente, não só eu, como muitas outras pessoas que têm evidência, é muita coisa que você vê. Muita. Então, a melhor coisa é ficar um pouco centralizado nesse mundo, porque se você for a fundo, se você não tiver um mental bom, muitos videntes ficam pirados. Ainda bem que eu não vejo nada.